Começar de novo. Oferecimento cardápio completo Sadia. Frango com 2 acompanhamentos. Tão gostoso, nem parece que seu micro-ondas fez. Mais uma inovação Sadia. O HSBC tem as melhores linhas de crédito para a sua empresa crescer. HSBC oferece Jornal Nacional. Os olhos do mundo inteiro se voltam para o Vaticano. O Papa sofre um colapso cardiovascular. Os médicos falam em infecção generalizada com falência de órgãos. O cardeal diz que ele já vê e toca a Deus. E católicos do Brasil e do mundo se unem em preces por João Paulo II. Barbárie na Baixada Fluminense. 30 pessoas assassinadas em menos de 2 horas. E a Polícia Federal entra na investigação da maior chacina do estado do Rio. O juiz acusado de mandar matar um colega é preso em Vitória. Nossos repórteres denunciam e fiscais comprovam o trabalho infantil no interior de Pernambuco. Veja também o resultado da fiscalização em lojas de telefonia celular. E o novo recorde no preço internacional do petróleo. O viúvo e os pais de Terry Schiavo não entram em acordo sobre o velório. A Espanha prende novos suspeitos do atentado de março do ano passado. E na Fórmula 1, Barrichello fica a pé no deserto na estreia da nova Ferrari. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O estado de saúde do Papa João Paulo II se agravou profundamente nas últimas 24 horas. E as atenções de todo o planeta se voltaram para o Vaticano. Hoje, por todo o Brasil, houve muitas orações pela saúde do Papa João Paulo II. Mais do que nunca, o sofrimento do Papa hoje se transformou na dor de milhões de pessoas. A saúde dele começou a piorar ontem à noite por causa de uma infecção urinária que provocou febre alta e queda de pressão. João Paulo II foi informado de que seu estado era grave. Mesmo assim, pediu para não ser levado de volta ao Hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado 2 vezes este ano. Uma delas para fazer uma traqueostomia que o ajudou a respirar melhor. Mas não foi o bastante. Nesta madrugada, a infecção urinária evoluiu para uma infecção generalizada e o Papa teve um colapso cardiovascular. Ainda assim, ficou consciente. Desde as primeiras horas da manhã, grupos de fiéis se reuniram na Praça São Pedro para estar perto do Papa. Visivelmente emocionado, o porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls, garantiu que João Paulo II estava lúcido, embora em estado muito grave. Navarro Valls disse que ao amanhecer, o Papa celebrou a missa do seu leito. E nas palavras do porta-voz, o Papa estava extraordinariamente sereno, mesmo com dificuldades para respirar. Lúcido e muito sereno. João Paulo II pediu a um dos seus colaboradores que lesse as 14 estações da Via Crucis e fez o sinal da cruz em cada uma delas. Ao longo do dia, o estado de saúde do Papa foi piorando ainda mais. No fim da tarde, o Vaticano anunciou a falência dos rins. No começo da noite, a perda da consciência. Mais e mais fiéis vieram ao Vaticano para rezar pelo Papa em agonia. No Palácio Apostólico, médicos e cardeais perderam a esperança. Durante todo o dia foram divulgadas informações contraditórias sobre os sinais vitais de João Paulo II. A TV italiana RAI informou que o eletrocardiograma do Papa não acusava batimentos cardíacos. A agência de notícias ADN Cronos afirmou que o monitoramento indicava que a atividade cerebral do pontífice havia parado. A CNN chegou a anunciar a morte do Papa, citando a agência italiana. O Vaticano negou as informações e assistiu com muito constrangimento a essas notícias. Um representante da Santa Sé declarou que não era verdade que o Papa estivesse morto e que não havia aparelhos no apartamento do Papa que pudessem controlar a atividade cerebral. A Itália inteira está dominada pela tristeza. Os políticos suspenderam as campanhas para as eleições regionais deste fim de semana e o primeiro-ministro Silvio Berlusconi cancelou todos os seus compromissos. Na igreja de São João do Latrão, o vigário-geral de Roma celebrou uma missa comovente por João Paulo II. O cardeal Camilo Ruini chegou a dizer que Papa Wojtyla já vê e toca a Deus. João Paulo II resiste, no leito em que escolheu para passar a última fase da sua vida, talvez a mais difícil,
talvez a mais serena. A vigília atravessou a noite na igreja de Santana, no Rio de Janeiro. E de manhã as orações se multiplicaram numa missa em Porto Alegre, no terço em Campo Grande, na novena em Belo Horizonte. Pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que continue dando força, saúde e proteção para ele. Santa Maria, Mãe de Deus. Dos pequenos aos mais velhos. Os brasileiros fizeram uma pausa no meio da sexta-feira para rezar pela saúde do Papa. Em Brasília, no Senado, não foi diferente. Venha a nós o vosso reino. Na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, todas as missas foram em nome de João Paulo II. O presidente da CNBB, Geraldo Magela Agnello, lembrou o desejo do Papa de ficar até o fim perto dos fiéis. Nesta hora, ele se sente como que desejoso, assim como um ente querido em casa, ele quer morrer em casa e não quer morrer numa UTI, num lugar segregado, não. Ele quer estar no meio da gente. Na Catedral de São Paulo foi rezada uma missa que teve a presença de um religioso muito próximo ao Papa João Paulo II, o cardeal Dom Cláudio Umes, que lidera a arquidiocese mais importante da América Latina. Foi uma missa solene, com a presença de todos os bispos auxiliares e com a igreja cheia. Quando a cerimônia chegava ao fim, o cardeal recebeu a informação de que o estado de saúde do Papa havia se agravado e já era crítico. Dom Cláudio, então, fez um apelo extremo. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai pelo Papa. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai pelo Papa. Oremos. Eu gostaria que ele fosse lembrado como um homem santo, como um homem que profundamente amou a humanidade, trabalhou por ela, deu a sua vida pela humanidade. Mas o que destaca-se nele, de fato, é esse ardor missionário dele, de ir por todo o mundo, em tantas viagens, mais de 100 viagens, e até o fim ele ainda queria viajar. O arcebispo primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela, rezou missa no começo da noite pelo Papa. A celebração estava marcada para amanhã, mas foi antecipada. As manifestações de aflição e os pedidos de recuperação foram vistos praticamente no mundo todo nesta sexta-feira. As igrejas lotaram em Wadowice, na Polônia, terra natal de João Paulo II, assim que os moradores souberam do agravamento do estado de saúde do Papa. Esperança em Cracóvia, onde ele foi bispo antes de se tornar Papa em 1978. Na Basílica de Atocha, região do atentado de um ano atrás, na Espanha, missa para o pontífice. Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, fiéis acenderam velas. Um líder muçulmano na França pediu orações para o Papa, a quem chamou Homem de Paz. Fervor nas Filipinas, maior país católico da Ásia. Entre os milhões de fiéis que rezam pelo Papa, na Índia, as missionárias da caridade, Ordem de Madre Teresa de Calcutá, se uniram às orações. Na Rússia, onde 600 mil pessoas são católicas, houve missa na Catedral de Moscou. Na Terra Santa, que o Papa visitou em 2002, uma corrente de fé. Em Jerusalém, cardeais do mundo inteiro se reuniram na Igreja do Cenáculo. Na Igreja da Natividade, em Belém, na Cisjordânia, lugar onde Jesus Cristo nasceu, segundo a tradição, palestinos e peregrinos rezaram juntos. Nos Estados Unidos, a secretária de Estado, Condoleezza Rice, destacou que João Paulo II teve papel ativo no fim do comunismo e que ele sempre foi o porta-voz dos oprimidos e dos que buscam a liberdade. Na Casa Branca, o presidente George Bush, que é protestante, também reza pelo pontífice. O Papa peregrino visitou 5 vezes os Estados Unidos. God bless America. Aqui nos Estados Unidos, 63 milhões de pessoas são católicas. Em várias igrejas do país, como aqui na Catedral de St. Patrick, americanos estão em vigília, rezando por João Paulo II. Hoje de manhã, depois de pedir aos cardeais que lessem para ele as 14 estações da Via Crucis, que relembram o Calvário de Jesus Cristo, o Papa quis ouvir também a terceira prece da liturgia das horas. A oração é a seguinte: Ó Deus, venha salvar-me. Senhor, venha logo ao meu auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Aleluia.
A saúde de João Paulo II começou a ficar debilitada ainda nos primeiros anos do pontificado, quando sofreu um atentado e levou um tiro no abdômen. Desde então, foram muitas as cirurgias. 2 meses atrás, ele foi internado por causa de uma crise respiratória. O tiro que levou no abdômen em 81 foi o início de quase 2 décadas em que João Paulo II enfrentou os limites do próprio corpo. Uma cirurgia ajudou a curar a infecção causada pela bala que atravessou vários órgãos, mas parte do intestino teve que ser retirado. 11 anos depois, João Paulo II teve um tumor entre o intestino e a bexiga. Os médicos fizeram mais uma cirurgia. Em 94, o Papa começou a enfrentar problemas comuns à idade. O pontífice caiu no banheiro e quebrou o fêmur. Uma terceira cirurgia teve que ser feita, desta vez no quadril. Meses depois, desenvolveu artrite no joelho direito, o que prejudicou sua capacidade de andar. Em 96, a 4ª cirurgia do Papa. Dessa vez, era uma inflamação no apêndice. Em 2001, os médicos do Vaticano divulgaram que João Paulo II sofria do mal de Parkinson. A partir daí, o número de aparições do Papa diminuiu. Para este médico, o fato do líder da Igreja Católica ter resistido a tantos problemas graves de saúde mostra que não faltou assistência. Geralmente as pessoas também se recuperam bem e ele foi lento e gradualmente tendo problemas sendo tratado, tendo problemas sendo tratado e foi degenerando a doença de base dele, o Parkinson, que deve ter mais tempo do que divulgado, mas indiscutivelmente ele foi uma pessoa muito bem tratada. Nos últimos 2 meses, o Papa voltou ao hospital. A primeira vez no início de fevereiro por problemas respiratórios. Mas 10 dias depois de ter alta, João Paulo II teve que ser internado de novo. Ele quase não conseguia respirar. Os médicos decidiram então fazer uma traqueostomia, um procedimento cirúrgico onde um pequeno cano é introduzido na traqueia para que o ar chegue aos pulmões. No domingo de Páscoa, João Paulo II não conseguiu falar aos fiéis. E há 2 dias, essas imagens comoveram os católicos de todo o mundo. O Papa tenta dar a bênção, mas não consegue. No dia 30 de março, o Papa recebeu uma sonda nasogástrica, um cano introduzido no nariz que leva alimentos até o estômago. Segundo os especialistas, a expressão de João Paulo II na janela de seu quarto no Vaticano não era resultado da sensação de dor, mas sim efeitos dos remédios usados no tratamento do mal de Parkinson. Segundo os médicos, aqueles são sintomas de quem já tem a doença há pelo menos 10 anos. Na verdade, a doença de Parkinson, ela não mata por si. Ela leva a algumas complicações que podem causar umas alterações clínicas. Então, à medida que as infecções vão acontecendo, a doença de Parkinson clinicamente vai piorando muito. Ele vai ficando cada vez mais debilitado, e aí ele pode falecer por conta disso. Ainda nesta edição você terá outras informações sobre a saúde de João Paulo II. Daqui a pouco, a Polícia Federal vai ajudar na investigação da chacina da Baixada Fluminense. Fiscais comprovam denúncia do Jornal Nacional de trabalho infantil em Pernambuco. E em mais de 80 países, você sempre pode contar com a gente. Cobertura GSM da Claro. Cada dia maior, cada dia melhor. Claro que você tem mais. Vamos tirar o pé do chão, galera, e entrar no Chevrolet. Eu vou de Chevrolet, eu vou de Chevrolet, eu vou de Chevrolet, eu vou. Valeu a pena esperar. Neste sábado e domingo, a rede Chevrolet vai vender carro com opcionais pelo mesmo preço de um carro básico. Compare e comprove. Celta com opcionais grátis pelo preço de um Celta básico. Isso mesmo, Celta com opcionais grátis pelo preço de um Celta básico. Mas é só na rede Chevrolet. Chega a 30 o número de mortos na maior chacina já registrada no estado do Rio. A barbárie foi ontem à noite em 2 municípios da Baixada Fluminense. Policiais militares são os principais suspeitos do crime. A ação dos assassinos foi no início da noite de ontem, em Nova Iguaçu e em Queimados. Havia muita gente nas ruas. Foi coisa de 10 minutos que a gente estava lá em cima, escutando som, mas foi muito tiro. O roteiro que os assassinos percorreram na Baixada Fluminense deve ter demorado de 1 hora a 1h30. Eles pararam pelo menos 5 vezes para atirar e matar. Por que eles escolheram esse caminho? Por que fizeram essas paradas? A polícia ainda não sabe. A maior chacina foi nesse pequeno bar do município de Nova Iguaçu. O bar estava cheio, principalmente de crianças.
Essa testemunha conta como foi. Só vi as pistolas na mão do rapaz, entendeu? Ele atirando sem parar. Eu me joguei para dentro do quintal. Eles estavam atirando para dentro do bar que tinha 4, 5 crianças jogando jogos eletrônicos e eles atirando nas crianças. Só nessa pequena vila ao lado do bar, morreram 9 pessoas, entre elas Douglas, de 13 anos. Ninguém consegue entender isso, por que fizeram essa brutalidade com criança. Segundo o levantamento da polícia, apenas 2 das vítimas tinham antecedentes criminais. A principal linha de investigação aponta a participação de policiais. Sabemos que foram usados calibres de armas usadas pela polícia, o calibre 40, o calibre 380. Essa é uma das linhas de atuação. Não é a única, mas é a que está mais em evidência. Um dos motivos seria a insatisfação de policiais com o combate a irregularidades dentro deste batalhão da Baixada Fluminense, onde 8 PMs foram presos esta semana. Eles são acusados de assassinar 2 pessoas e lançar as cabeças dentro do quartel. No enterro das vítimas da chacina de ontem, esta mulher se desesperou. Meu filho não era bandido, meu filho era trabalhador. Ai, meu Deus do céu. O secretário de Segurança visitou hoje os batalhões da região e disse que vai continuar com a operação que combate irregularidades da polícia. Determinei a mudança do comando do policiamento da Baixada, dando um recado claro que nós não compactuamos com os policiais desonestos e que a Operação Navalha na Carne é para valer. 2 retratos falados de suspeitos já foram divulgados. A Polícia Federal vai ajudar nas investigações. Além da nossa Superintendência Regional no Rio, com o seu efetivo, nós estaremos deslocando policiais especializados que possam contribuir para a elucidação dessa tragédia. Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Lula manifestou indignação com a chacina que qualificou como um crime bárbaro e covarde. Os assassinatos na Baixada Fluminense tiveram repercussão nas agências internacionais de notícias. O choro, o desespero, o sofrimento sem medida para uma brutalidade sem explicação. Os parentes reagiram assim aos assassinatos. A crueldade superou a chacina de Vigário Geral em 1993. 21 pessoas foram assassinadas por um grupo de policiais. Até agora, esta era considerada a marca mais forte da violência no estado do Rio. A chacina foi notícia nas agências internacionais. Assistir à dor de quem perdeu parentes gerou revolta na sociedade inteira. Hoje não houve quem não repudiasse a maior chacina da história do Rio e não pedisse por uma providência. Em Brasília, 1 minuto de silêncio numa solenidade presidida pelo ministro da Justiça. Márcio Tomás Bastos determinou que a Polícia Federal do Brasil inteiro ajude nas investigações. Esse crime não vai ficar impune. Esse crime vai ser desvendado, seus autores vão ser descobertos e vão ser punidos fortemente. O secretário nacional dos Direitos Humanos veio ao Rio prestar solidariedade às famílias das vítimas. Eu sei que já tem descrição dos assassinos, já tem informações. Eu acredito que esses não escaparão. Organizações não governamentais apontam a ausência do poder público em comunidades carentes como um fator que facilita o aparecimento de grupos de extermínio. Eu acho que é uma ação contra o Estado, em algum sentido, mas atingindo a população. Por que exatamente não está claro, não deram recado nenhum. Nós temos, historicamente, uma tradição de ausência do Estado, principalmente naquilo que é de interesse das populações mais pobres. É preciso que o Estado, o poder público, que a sociedade civil, todos estejamos engajados nesse esforço de restituir a paz à população. O juiz Antônio Leopoldo Teixeira foi preso hoje em Vitória, depois de prestar depoimento no Tribunal de Justiça. O juiz chegou ao tribunal acompanhado de advogados e saiu preso da sala do desembargador responsável pelo processo. Ele é o principal suspeito de mandar matar o juiz Alexandre Martins em 2003. Antônio Leopoldo Teixeira vai ficar numa cela especial no quartel da Polícia Militar. Fiscais do Ministério do Trabalho foram hoje à cidade de Santa Maria do Cambucá ver de perto a situação das crianças trabalhadoras mostradas ontem aqui no Jornal Nacional. E eles comprovaram a denúncia. 5 irmãos e o mesmo destino. A mais nova, Valdenice, tem apenas 2 anos. Nas mãos, uma faca amolada. Todos já se cortaram, nenhum estuda. A mãe tem 12 filhos e está grávida. Eles te pedem para ir para a escola? Pedem. E o que você diz?
Eu digo, eu não tenho condição de vocês ir para a escola. Vão descalço, sem roupa. As crianças nem sequer existem oficialmente. Não têm registro de nascimento. Não sabem o sobrenome. Daniel, qual é o seu nome todo? Verdadeiro? É. Não sei não. Os especialistas sabem que o trabalho precoce põe em risco a saúde da criança, prejudica o desenvolvimento físico e provoca outro prejuízo que deixa marcas profundas. Meninos que trabalham perdem a alegria que toda criança deveria ter. O drama dos pequenos trabalhadores, mostrado ontem no Jornal Nacional, chamou a atenção de uma equipe do Ministério do Trabalho, que hoje veio fazer um diagnóstico da situação. Um ambiente insalubre, sem circulação, um ambiente sem ventilação. Os técnicos conheceram Felipe, de 12 anos, que trabalha no meio da fumaça. Rosto suado, ele torra a farinha no forno quente. Os fiscais foram ao encontro de Emerson, de 3 anos. Ele mostrou as mãozinhas queimadas pelo óleo da castanha de caju. Josi Cláudia contou que foi obrigada a deixar os estudos para trabalhar. Depois que a equipe partiu, ficou a sensação de que finalmente alguém se lembrou do sofrimento de quem perde a infância antes do tempo. Eu achava que todos deveriam saber disso, para saber que alguém tem umas vidas melhores e acham ruins. E a da gente, o que a gente pode falar? Você está cheia de esperança. Cheia de esperança. E esse sorriso? Esse sorriso de esperança também. Os fiscais foram embora e as crianças continuaram a trabalhar. O Ministério do Desenvolvimento Social anunciou que o município de Santa Maria do Cambucá será incluído no programa de erradicação do trabalho infantil no mês que vem. A seguir, o viúvo e os pais de Terry Schiavo não entram em acordo sobre o velório. A Espanha prende novos suspeitos do atentado de março do ano passado. Chegou a nova Hilux da Toyota, a picape mais extraordinária de todos os tempos. Força e resistência máxima. Combinada com luxo e conforto de primeira classe. Potência do motor Toyota Turbo. Com silêncio total. Nova Hilux, a revolução total em picapes. Hoje é 1º de abril. É dia de quem promete mais vantagem. Mas na hora é 1º de abril. Dia de quem promete a maior cobertura. Mas quando você vai ver, ó, 1º de abril. Porque não tem jeito. Em São Paulo, a maior cobertura é da Vivo. Rio de Janeiro também. No Rio Grande do Sul, a Vivo tá na frente. Portanto, não se esqueça, hein? Cobertura de verdade é da Vivo. O resto, ó, tem perna curta, hein? Vivo, mais vantagens pra você porque tem a cobertura do tamanho do Brasil. O circo chegou trazendo muitas surpresas. O circo chegou! Vem dançar que o circo O espetáculo de maior sucesso de volta a São Paulo. Eu não consigo parar de rir. Traga seus baixinhos para o show mais esperado do ano. Dia 23 de abril às 16 horas e dia 24 de abril às 17 horas no Credit Car Hall. Venha dançar, cantar e brincar com a Xuxa e toda a turma. América. Maria Flor sofre com as dificuldades de um mundo que parece que não foi feito para ela. Eu já te falei 1000 vezes que eu não quero que você saia de perto de mim, não falei? Você pode se machucar. Você não deixa eu me mexer. Mas Jatobá quer um destino diferente para aqueles que enxergam a vida como ele. E não vai deixar de lutar pelos seus direitos. Eu sou cego, companheiro, e o quartzo é meu cão guia. Se o senhor proíbe o quartzo de assistir o concerto, tá me proibindo também. Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, América. A polícia da Espanha prendeu hoje 13 suspeitos de participação nos atentados de 11 de março de 2004 em Madrid. Marroquinos, sírios, egípcios, palestinos e argelinos. Segundo a polícia, eles recrutavam terroristas e têm ligações com outro preso, um porta-voz do grupo Al-Qaeda de Bin Laden. 192 pessoas morreram nos atentados. Os pais e o marido de Terry Schiavo, a americana que morreu ontem depois de passar 15 anos numa cama de hospital, ainda não chegaram a um acordo sobre como deve ser o velório. Uma missa reuniu parentes e amigos de Terry Schiavo.
O irmão anunciou que a família vai brigar para mudar a lei, para evitar que outras pessoas tenham o mesmo destino de Terry. Os pais Bob e Mary Schindler, católicos, querem que o corpo da filha seja enterrado na Flórida. Já o marido, guardião legal de Terry, obteve na justiça o direito de cremá-lo e de levar as cinzas para a Pensilvânia, onde ele e Terry cresceram. Em meio a mais essa disputa jurídica, o advogado de Michael Schiavo disse que a morte de Terry serve de exemplo para que as pessoas deixem por escrito a forma como querem ser tratadas no fim da vida. O resultado da necropsia no corpo de Terry só será divulgado dentro de algumas semanas. Para o marido, é a chance de provar a extensão dos danos no cérebro de Terry e de mostrar que com a cremação ele não está tentando esconder nada. O Globo Repórter de hoje investiga o impacto de uma perda na vida de uma pessoa. Às vezes, o que parece um ponto final nas alegrias da vida é também um recomeço. A síndrome do coração partido. Você sabia que uma dor emocional pode causar sintomas físicos semelhantes aos do infarto? Lars Grael, ele conseguiu mudar o curso de uma tragédia. A atriz que perdeu filha, neto e genro nas ondas gigantes da Ásia. A brasileira que viu mortos os 6 filhos. A mãe do diplomata Sérgio Vieira de Mello. A jovem que viu o namorado morrer num atentado. Hoje, no Globo Repórter. Sábado de chuva no sul do Brasil. As imagens de satélite mostram que uma frente fria mantém as nuvens carregadas sobre a região. Amanhã, a previsão é de chuva forte na área escura do Rio Grande do Sul e de parte de Santa Catarina. O dia fica ensolarado nas áreas mais claras. Nas outras regiões, sol e pancadas de chuva. Mínima de 18 graus em Brasília e máxima de 36 no Rio de Janeiro. A chuva das últimas 24 horas atingiu a média esperada para todo o mês de abril na região metropolitana de Porto Alegre. Ontem à noite, a água inundou ruas, derrubou postes e muros. Em Marau, no norte do estado, uma tempestade de granizo destelhou 100 casas. Uma pesquisa feita em São Paulo examinou adolescentes de 15 a 19 anos e o resultado foi alarmante. 70% deles tinham cáries. Voracidade na hora de beliscar. Eu não gosto muito de comida salgada, como muito doce. Pirulito, bolacha, tudo eu gosto. Preguiça e esquecimento na hora de escovar os dentes. Você quer fazer aquela coisa correndo, sabe? Aí você esquece de fazer tudo. Quando vai sair com a galera, esquece, tá com pressa. O que os maus hábitos sugerem, uma pesquisa feita em escola pública de São Paulo confirma. 70% dos adolescentes avaliados tinham cáries, com média de 6 dentes perdidos ou estragados por falta de escovação e excesso no consumo de guloseimas fora de hora. A pesquisa, feita em conjunto pelas Universidades Federal e Estadual de São Paulo, mostrou que os adolescentes acima do peso têm risco 3 vezes maior de ganhar cáries. Revelou também a importância do papel das mães. Quanto menor a escolaridade, mais cáries os filhos têm. E que nada é tão eficiente quanto a escova. A pesquisa mostra que aqueles que escovavam 2 ou 3 vezes ao dia tinham 2 vezes menos chance de terem lesões de cárie do que aqueles que escovavam uma vez ou às vezes. Por isso, Nilce não dá trégua aos filhos. Anderson, vai escovar os dentes, agora. Eles cresceram assim e sem cáries. O sorriso deles é o cartão de visita que eles têm, né? Vai pro resto da vida deles. Em algumas escolas já há orientação. A teoria é boa, mas falta o principal, a prática, que é pouco estimulada. Se eu vou escovar o dente na escola, é mamico. Não tem esse hábito. Sim, a escola, ninguém acha que escova o dente na hora do intervalo. Numa classe inteira, só a Amanda trouxe a escova. Daqui a pouco, o novo recorde no preço internacional do petróleo. E o resultado da fiscalização em lojas de telefonia celular. Maguire, Kirsten Dunst e William Dafoe, nesta segunda, na estreia de Tela Quente 2005. A Agência Nacional de Telecomunicações está fiscalizando as operadoras de telefones celulares. As queixas dos consumidores superaram as da telefonia fixa. Fabrício passou 1 mês e meio sem fazer nem receber chamadas.
teve muito trabalho para ser atendido. Só quando ameaçou cancelar a linha, veio a solução. Igual a mim, né, deve ter várias pessoas também que pagam as contas regularmente e não conseguem usar. Em janeiro deste ano, o número de queixas contra as operadoras de celular na Agência Nacional de Telecomunicações aumentou 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Onde comprar, oferta, mil maravilhas. Depois o atendimento fica ruim. Vou te transferir para o ramal, vou te transferir, só fui transferindo e não resolvi. As principais reclamações são os erros nas contas, o atendimento ao usuário e os serviços de consertos. São tantas reclamações que a Anatel decidiu fiscalizar todas as operadoras de telefonia celular do país. Quer saber qual a qualidade do serviço e do atendimento ao consumidor, seja por telefone ou pessoalmente. E das 245 lojas vistoriadas até agora, 243 apresentaram irregularidades. Quando você tem uma irregularidade menor, que não tem um dano maior, você tem uma advertência, passa para a multa e a multa vai aumentando, podendo chegar até 50 milhões de reais. Segundo a Anatel, o crescimento do número de reclamações está relacionado também à expansão das linhas de telefonia celular. Hoje são 67 milhões e 400 mil aparelhos. Há 2 anos eram 35 milhões e 600 mil celulares. A Associação Nacional das Operadoras de Celulares, a ACEL, não quis se pronunciar sobre a fiscalização da Anatel. O preço do petróleo no mercado internacional voltou a bater recorde. Em Nova York, o barril fechou acima dos $57. Aqui, a Bovespa fechou em alta. O dólar, em nova queda, foi cotado a R$ 2,66. As exportações brasileiras somaram 9 bilhões e meio de dólares em março, 22% a mais do que em março do ano passado. Com isso, a balança comercial ultrapassou os 3 bilhões de dólares. Reentrando em campo. Vamos que vamos. A seguir, as últimas informações sobre o estado de saúde do Papa João Paulo II. E a frustração de Rubinho na estreia da nova Ferrari. Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. Uma novela com tudo dentro. A Lua me disse. Fórmula 1 2005. Oferecimento Chevrolet. Tecnologia líder para você ficar na pole. Banco Real. Fazendo mais que o possível. Nova Skin. Quanto mais nova, mais gostosa. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Etim, a maior cobertura GSM do Brasil. Cenas registradas num jogo da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol. A polícia entrou em campo para proteger o árbitro no fim da partida entre Juventus e São Luís ontem à noite em Santa Rosa. Na confusão, o jogador Fabiano do São Luís sofreu um corte na cabeça depois de ser atingido por um golpe de cacetete. Depois da sutura, ele foi liberado pelo hospital. O policial agressor foi temporariamente afastado. A Ferrari foi para a pista com o carro novo hoje no primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio do Bahrein. Mas foi uma estreia frustrante para Rubens Barrichello. O Grande Prêmio do Bahrein é o encontro dos produtores de petróleo com os consumidores de petróleo. Um carro de Fórmula 1 gasta cerca de 1 litro de gasolina por quilômetro. E a velocidade combina muito bem com este cenário. A faixa de asfalto cercada de areia, a arquitetura inspirada nas tendas dos beduínos. A Ferrari chegou a este oásis no deserto do Bahrein em busca da tranquilidade perdida. Barrichello só não esperava um dia tão tranquilo. Ele e o carro novo ficaram assim, um olhando para o outro. Uma estreia decepcionante. A Ferrari demorou para descobrir o problema no câmbio e quando descobriu, não tinha peças para consertar. Elas estão vindo de avião. Rubinho só descobriu que o carro era bom quando falou com Schumacher. O alemão ficou em 4º lugar. Ainda é preciso melhorar. Fernando Alonso, o maior rival, ficou em 3º. A Globo mostra o primeiro treino classificatório para o Grande Prêmio do Bahrein ao vivo amanhã, a partir das 7 da manhã, horário de Brasília. São quase 2 horas da manhã no Vaticano e fiéis continuam a chegar à Praça de São Pedro.
No último boletim desta sexta-feira, a Santa Sé declarou que o coração e os rins de João Paulo II estão cada vez mais fracos e que a pressão arterial caiu a níveis perigosamente baixos. 60 mil turistas, fiéis e peregrinos estão reunidos neste momento em vigília, rezando pela saúde do Papa. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias você terá a qualquer momento em nossa programação e logo mais no Jornal da Globo, depois de Big Brother especial. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.